Olá, gente. Nos encontramos mais uma vez aqui, tá? Para a nossa segunda aula de matemática financeira, tá? Você vai estar percebendo que ela é uma área muito interessante, tá? Quer mexer com dinheiro, gente? Mexer com dinheiro é muito bom, tá? Principalmente quando é nosso, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouco mais em cima daquilo que a gente já vinha estudando, que era porcentagem. Tá? Então, vamos agora trabalhar um pouco em aumento e descontos percentuais. Tá? Então, a ideia aqui de aumentar é simples. Então, se eu aumento, eu estou representando esse aumento com uma operação matemática, que é o que? Olha, se eu estou aumentando, significa que eu estou efetuando uma soma. Tá? E se eu estou descontando, significa que eu estou efetuando uma subtração. Tá? Então, a representação de aumento percentual e desconto percentual é feito essa conotação de aumento, que eu estou é, aumentando, né? No caso, somando, ok? E desconto eu estou aqui subtraindo, né? No caso, reduzindo, tá bom? Mas vamos lá. Eu me chamo professor Thaleson Patrick, tá bom? Professor aqui de matemática, tá? Vamos aí trilhar os nossos conhecimentos. Então, primeiro ponto aqui é aumento percentual, tá? Calma, respira, respira, tá? Vamos entender cada ponto, tá certo? Não arranca os cabelos que você ainda tem, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui como você vai entender que é muito simples, tá? Vamos lá. Aumento percentual. Olha, imagine que você tem um valor aqui V, tá certo? Vamos dizer um valor aí qualquer que você tenha, R$ 10, R$ 50, o que seja, tá? E você vai aumentar um valor por cento. Tá? Se você aumenta esse valor P%, você já sabe que esse aumento ele tem uma representação com mais, tá? Porque você está aumentando, então você está crescendo aí, tá? Então, isso significa efetuar uma soma, tá? Como eu já falei anteriormente. Que soma é essa? É uma soma em relação ao valor inicial. Que é o valor inicial? Esse V. Esse V, ele é o meu 100%, tá? Que ele também é representado como sendo 1, se eu fizer a transformação de porcentagem para forma racional, para forma fracionária, tá? Então isso significa o quê? Que o aumento ele vai estar somando em relação a 100%, tá certo? Ou seja, você vai pegar o meu 100%, que é o valor do inicial, e estará somando com esse percentual que você está aumentando, tá? Que é exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Esse 1 é o quê? É 100%, tá? Mais o P% que está aqui representado, tá bom? Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é um dragão do Lago Ness, tá? É apenas uma representação da forma percentual para a forma fracionária. Só isso, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando eu fizer esse aumento, eu vou encontrar um valor de aumento, que é exatamente esse valor a aumentar, tá certo? Então, o que é um valor de aumento? Quanto é que é ele? 1 mais o valor percentual. Quem é esse 1? 100%, mais o valor percentual. E eu vou estar multiplicando pelo valor inicial, tá bom? Então, o que é o aumento? O aumento, ele é a soma dos 100% mais o aumento, tá? E eu vou calcular quanto é aquele valor em cima do valor inicial, tá? E aí eu vou encontrar o meu valor de aumento, tá? O que acontece? Isso daqui, ele é chamado de fator de aumento, tá bom? Então, vamos aqui entender, colocar isso daqui que eu acabei de falar dentro dessa tabela. Então, aqui, ó, vamos dizer que esses valores sejam valores monetários, tá? Você tem aqui R$ 50 e tem aqui R$ 150. Você está aumentando 15%. Então, quem é o fator de aumento? Olha, se você está aumentando 15%, significa que você está aumentando do valor que é os 100%, aumentando 15%. Tá? Então significa que o teu fator de aumento é quanto? 115%. Tá? Agora, quem é o fator de aumento? Olha, é você calcular 115% de 50. É só isso, tá? O dia tem representação de quê? Né, de multiplicação. Então, de certa forma, você vai pegar o quê? Você vai pegar 150, né, isso? Ou, perdão, 115 sobre 100 e multiplicar por 50.
tá? É exatamente essa a conta aqui, tá bom? Aí, quanto é que dá essa continha aí? Se você for efetuar essa multiplicação, me diga aí, vai. Faz aí alguns minutinhos para você fazer essa conta. Daria quanto? Se você fosse fazer essa conta rapidinha, tá? Claro, né? Fazendo rápido aqui, se eu for fazer essa conta, vai dar 57,50 centavos, tá bom? Seria essa conta, tá? Mas, você pode fazer isso diferente, tá? Lembre-se que a matemática ele não tem somente um jeito de você fazer. Você tem vários outros maneiras de se fazer uma conta, tá? Tem algumas contas que só tem uma forma, tá? Mas você acaba criando, certo? O seu jeito de fazer aquela conta. Então, preste atenção. Não estou aumentando 15%, tá? Então é o seguinte, quanto é 15% de 50? Quanto é? Aí você vai fazer a continha, né? Então é 15 sobre 100 vezes 50, tá bom? Então você realiza o seu sonho de criança, né? O está à vista, baby, né? E aí, ó, 15 vezes 5, né? Certo? 15 vezes 5, você vai encontrar 750, tá bom? Dividido, perdão, 75, dividido por 10, tá? 75 dividido para 10 dá 7,50. Então quer dizer o seguinte, que ele está aumentando R$ 7,50, tá? Então significa que o valor que vai ser no final vai ser somado com os 50, tá? Que é exatamente o valor que eu coloquei aqui, ó, R$ 57,50, tá bom? Então, você tem duas formas de se fazer. Ou coloca no valor utilizando o fator de aumento que já te, como é que se diz? Já te, sumiu a palavra, tá? Mas ele já te, tô tentando puxar a palavra, mas não vai, né? Mas eu vou tentar mudar aqui. Ele vai te livrar dessa soma que você vai fazer aqui, ó, de 7,50 mais os R$ 50, ele te livra dessa soma, tá bom? E aqui já te dá um valor já pronto, tá bom? Agora, 150%. Olha, vamos fazer aqui 150%. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Quem é o fator de aumento? É os 100%, tá bom? Mais os 5%. Então, eu vou encontrar os 105%, tá? Que é o fator de aumento? É calcular 105% de 150, tá bom? Quanto é que vai dar aí essa situação aí? Me ajudem aí na casa de vocês. Daria quanto aí? Se você fosse fazer essa conta aí, daria quanto aí? Né? Muito parecido com esse daqui de cima, né? No caso, eu só estou aumentando R$ 100, tá? Então, o valor vai dar muito parecido. Então, vai dar R$ 157,50, tá bom? Mesma coisa, tá? Eu não consigo fazer por aqui. Eu posso fazer desse outro jeito? Sem problemas algum, tá? Vamos fazer lá, ó. Não é 5%? Então, basta você calcular 5% de 150, tá bom? Olha, quanto é 5% de 150? Basta você entender. Quanto é 10%? Eu não sei calcular 10%. Então, 5% é o quê? É a metade de 10. Então, se eu calcular 10%, vou puxar aqui uma setinha aqui em cima, quanto é 10%? 10% é quanto? Não é ando a vírgula? Então, se eu andar uma vírgula, vai ser quanto? R$ 15, tá? Então, significa que 5% é a metade de 10. Então, é a metade de R$ 15. Quanto é a metade de R$ 15? 7,50. Olha como é fácil, tá? Então significa que o aumento vai ser quanto? Vai ser o valor que é aqui mais o valor do aumento, tá bom? Então significa que você precisa apenas entender que você pode ir por dois caminhos, tá? Ir para o valor final utilizando o fator de aumento ou calcular qual é o valor do aumento e depois somar com o valor inicial, tá? Tem algum problema? Não. Um você vai fazer menos conta, o outro você vai fazer mais conta. Só isso. Essa é a diferença, tá bom? Agora vamos lá. Como eu já sei o aumento, o desconto
É essa mesma coisinha aqui, ó, que você tá vendo. Só que com o sinal de quê? De menos, exatamente. Então vamos lá. Então o desconto, você vai ter um valor V, né? E se você vai descontar. Então se você vai descontar, ele vai diminuir. Então o sinal de menos, né? Então quer dizer que você vai ter aqui, ó, o seu 100% e você vai subtrair um valor por cento. Tá? Lembrando aquela mesma situação, o 100%, quando você faz a transformação, ele é igual a 1, que é exatamente o que vai estar aqui, ó, tá? Então é 100%, tá bom? Menos o valor P que você está descontando, tá bom? Aí a mesma coisa, o valor de desconto é o quê? 1, que é 100%, menos o P%, vezes o valor inicial, tá? Lembrando que esse cara aqui é chamado de fator de desconto. Mesma situação lá do aumento percentual. Só que lá ele é o quê? Aumento, né? Então, sinal de mais. Aqui, sinal de menos, tá? Mesma coisinha, certo? Mesma coisinha, mesma coisinha. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui das duas situações, tá? Tanto utilizando o fator de aumento, quanto utilizando o cálculo de desconto percentual e depois subtraindo, tá bom? Então, vamos lá. Se ele é um desconto de 15, então você vai pegar os 100% menos os 15%, tá bom? E você vai encontrar aqui 85%, tá bom? Agora, quanto é aqui, ó? É 85% de 50, tá? Agora, quanto é que vai dar aqui 85% de 50? Utilizando a ideia da questão anterior, você já sabe que o desconto é 7,50, tá? Mas aqui vai ficaria quanto? Se eu fosse fazer a multiplicação, descontando aí os 7,50, eu vou encontrar aqui um valor de 42,50, tá bom? E os 5%, mesma coisa, né? 100%, tá? Menos 5%, tá bom? É igual a quanto? Vai ser igual a 95%, tá bom? Então aqui eu vou calcular os 95% de 150, tá? Que no caso aqui vai dar esse mesmo valor aí, só que R$ 100 a menos, né? Isso, então eu vou ter 150 vezes esse valor, então eu vou encontrar aqui um valor, né, R$ 100 a menos, né? Então, no caso, é R$ 100 a mais, então é 142,50, tá bom? O 5 ficou aqui muito embaixo, vou botar aqui para mais para cima, certo? Então, mesmo procedimento, tá? Você pode também fazer aquela mesma ideia que a gente fez agora há pouco, né? Quem é esses 15% aqui é você calcular 15% de 50, tá? Que a gente já viu que, no caso aqui, é 7,50, tá? E qual é o valor do desconto? Então, você pode pegar até os R$ 50 e subtrair com os 7,50, que você vai encontrar aqui os 42,50, tá bom? Mesmo procedimento. Ah, esses 15 eu posso fazer utilizando aquela ideia do cálculo mental? Pode, sem problema algum, tá? Quem é o 15? 10% mais os 5%, é a metade de 10, tá? Bem simples, tá bom? E os 5%, mesma ideia também, tá bom? Então, aumento e desconto aumentar é você somar com um percentual, tá? Descontar é o descontar ou subtrair o percentual, ou seja, subtrair de acordo com o percentual que ele está botando. E o aumentar é aumentar segundo o percentual que ele está propondo, tá bom? Então vamos praticar aqui algumas questõezinhas, tá bom? Primeiro, Joana foi fazer compras, né? Eu digitei aqui errado, né? Mas aqui é fazer, tá? Foi fazer compras. Encontrou um vestido de R$ 150. Descobriu que, se pagasse à vista, teria um desconto de 35%, não é isso? Ó? Então, o desconto eu já sei que é menos, não é isso? Depois de muito pensar, Joana pagou à vista o tal vestido. Quanto foi que ela pagou? Tá bom? Vamos fazer pelos dois jeitos, tá bom? Vamos pegar aqui o jeito utilizando o cálculo mental. Então, 35%, tá bom? Então, o que eu tenho que calcular aqui no cálculo mental? O cálculo mental eu preciso calcular 10% e depois eu preciso calcular quanto é 5%, tá bom? Porque se eu calcular 10%, o 30% é a mesma coisa de que os 30% aqui, ó, é 30%, tá bom? Mais os 5%, tá bom? Então, utilizando o cálculo mental aqui, né? Então, 10% seria o quê? O vestido é R$ 150, então a vírgula vai andar
uma casa. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser R$ 15, tá? E os 5%? Olha, os 5% é a metade de 10. Então, 15, a metade de 10 vai ser o quê? 7,50, tá bom? Então, 35%, certo? De desconto vai ser o quê? Vai ser quantos reais? Vai ser o quê? 3 vezes 15, não é isso? Mais 7,50, tá bom? Então aqui vai ser quanto? 3 vezes 15 vai dar 45 mais 7,50, não é isso? Então vai dar aqui quanto de desconto aqui? Vai ser quanto? Vai ser 52, não é isso? 52,50 centavos, né? Esse é o desconto, tá bom? Bota bem aqui, ó. O desconto, tá bom? Agora, quanto é que ela vai pagar? Ok? Quando é que ela vai pagar? Olha, ela vai pagar, basta eu pegar os 150 e subtrair dos 52,50, tá? Quanto é que ela vai pagar aqui? Me ajudem aí. Me ajudem. Quanto é que ela vai pagar aí nessa continha? Hã? Se ela fosse pagar isso daí, seria quanto? Hã? E aí? Subtrai aí, Rapidex. Estou aqui 30 segundos para você efetuar essa conta aí. Daria quanto se você fosse efetuar aí? Então, se eu fosse fazer essa conta aqui, eu encontraria, tá? 97,50 centavos, né? Que no caso aqui, a letra D de doido, bem facinho, tá bom? Usando aqui cálculo mental, tá? Utilizando que eu fiz um pouquinho mais de conta, tá? Agora, se eu fosse utilizar a ideia lá do desconto já direto, olha, não é o desconto, então significa que eu vou pagar apenas a parte inteira, ou seja, esses 35% eu não vou pagar, tá? Ou seja, 65% é o valor de fato que eu vou estar pagando, tá bom? Então aqui vai ser o quê? 65% de 150, tá? Quanto é isso daqui, tá bom? Vou colocar aqui um valor aqui normal, né? Então vai ser o quê? 65 sobre 100, tá? Vezes 150, tá bom? Então, realizando os meus sonhos de criança, né, ó, tá lá à vista, baby, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou multiplicar em cima, né, que no caso vai ficar 975 sobre 10, não é isso? Então, quando eu fizer a divisão, vai ser R$ 97,50, ok? Mesmo procedimento do anterior, tá? Então, observe nas duas contas aqui, lado a lado, tá bom? Que uma eu precisei trabalhar um pouco mais e a outra eu fui um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, pegue aquilo que você consegue fazer mais rápido, tá bom? Lembrando que a matemática, ela tem vários jeitos de se fazer, tá? Vamos lá. Vamos aqui para o último exemplo aqui, tá? Comprei uma bicicleta de R$ 500, tá bom? Revendi com um lucro de 15%, tá? Então é o seguinte, primeiro, o que é lucro? Olha, lucro é aquilo que me dá de retorno depois de uma venda, tá bom? Então, eu vou ter exatamente um lucro, tá bom? Um lucro, ele é o resultado depois de uma venda, ou seja, ele vai ser a minha venda menos o custo, tá bom? Então, se esse lucro, no caso, se essa diferença for positiva, então eu tive lucro, tá? Se essa diferença for negativa, então eu tive prejuízo, tá bom? Então quer dizer que se ele lucrou, significa que a venda foi maior do que 500, tá? Então esse R$ 500 é o meu custo, tá? Então se ele teve lucro, significa que ele teve o quê? Um aumento em cima do valor. Agora vamos lá. Qual foi o valor do lucro, tá? Olha, se foi 15%, tá? Vamos fazer do jeito mais rápido, tá? Então, se foi 15%, então significa que basta eu calcular 115% de R$ 500, tá bom? Ok? Então, vai ficar 115 sobre 100 vezes 500, tá bom? Então, fazendo essa conta aí, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que ele vendeu a bicicleta por R$ 575, tá? Fazendo a conta aqui rápida, tá certo? Tinha aqui na mente essa continha, tá bom? Ah, mas eu queira fazer utilizando o cálculo mental. Sem nenhum problema, né? Você poderia pegar, não é 15%, então é 10%, tá? 10% mais
os 5%, tá? Quem é 10%? 10% é 50 reais. E os 5% é a metade, ou seja, é 25 reais. Que no caso aqui vai ser os 75 reais, tá bom? Então, quer dizer que o lucro é 75 reais. No caso aqui, o lucro é 75 reais. Aí, exatamente, como ele quer saber o lucro, tá? Eu fiz uma bagunça aqui, né? Esse daqui é o quê? É o meu lucro, né? 75 reais. Agora, qual é o preço de venda? Aí é exatamente isso que eu acabei de fazer, né? Acabei fazendo a questão totalmente em lugares errados, não é isso? Então, aqui é 115 de 500 reais, não é isso? E a gente já sabe que vai dar 575, não é isso? Tá bom? Então, quem é o lucro? O lucro, 575 reais, tá? Quanto foi a venda? 575, tá bom? Então, a última questão ficou aqui uma baguncinha, né? Espero que você tenha entendido. E aí, vamos aí para a próxima aula, tá? Fazer uma bateria de exercícios para fixar esse conteúdo, tá bom? Te espero na próxima aula, tá? Valeu!